Caminhos de Fé, neste dia 26 de agosto do ano de 2025. E com essa parceria com a PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia São Benedito, nós estamos aqui sempre a cada programa trazendo pastorais, expressões, movimentos da igreja, para que possam falar do seu trabalho, desse trabalho árduo de evangelização, de conscientização, esse trabalho para alcançar o coração das pessoas, para trazer as pessoas para junto do Cristo Jesus, junto de Deus, para levar a palavra de Deus, levar a presença de Deus na vida das pessoas. E hoje nós estamos aqui com o SAV, o Serviço de Animação Vocacional, nesse mês de agosto, que é o mês das vocações. E as vocações que são florescidas no coração humano. Deus nos dá várias vocações, e dentre as vocações, a principal delas é a vocação à vida. Mas nós também temos a vocação ao servir a Deus nesta vida. E são imensas as vocações religiosas, as vocações sacerdotais, as vocações também para o matrimônio. A vocação, ela é naquele ambiente que Deus coloca no meu coração que eu vá viver, eu tenha a graça de revelá-lo às pessoas. E aí eu vou aguçando aquilo dentro do meu coração, e o trabalho do Serviço de Animação Vocacional é isso: ajudar no discernimento das pessoas no seu caminhar de vocação. Ajudar ele nesse trabalho, nessa caminhada, nesse discernimento, que não é um discernimento fácil. Ele exige do ser humano uma interiorização, um olhar para dentro, escutar verdadeiramente essa voz de Deus que grita no coração humano, como diz a canção: antes que tu nascestes eu já te conhecia. Então Deus sabe e coloca em nós essa vocação, e aí cabe a nós trabalharmos essa vocação para que ela possa produzir os frutos na caminhada de Deus. E eu estou aqui com a Cláudia e a Maria José. Então eu vou cumprimentá-las. Sejam bem-vindas ao programa Caminhos de Fé. Por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você é? Maria José. A Maria José, e você é a Cláudia. Cláudia. Que bom recebê-las aqui, né, nesse trabalho, como eu disse, árduo, que é o trabalho pastoral, que é ir de encontro às pessoas. E pense um trabalho árduo que vocês fazem, né? Nesse tempo de tantas novidades na internet, de tantas coisas oferecidas ao ser humano, a gente encontrar no coração das pessoas vocação. Encontrar no coração das pessoas a escolha por um caminho de evangelizar. Não só a gente está falando aqui de uma escolha de um jovem para um seminário, mas também de um homem para ser pai de família e conduzir e evangelizar também no seio dessa família. Então, diante de tantas propostas que o mundo nos dá, vocês, como Serviço de Animação Vocacional, vão ajudar as pessoas a uma proposta muito maior, que é a proposta de servir a Deus naquilo que Ele me chama. Então eu gostaria que vocês detalhassem esse trabalho. Que trabalho é esse do Serviço de Animação Vocacional? Porque o nosso público aqui da nossa rádio aqui, da tridimensional, as pessoas que estão escutando, muitos às vezes nunca viram falar desse Serviço de Animação Vocacional. O que é esse serviço? Que trabalho é esse? Por favor, fale para nós. O SAV, né, o Serviço de Animação Vocacional, ele tem a função de animar e promover todas as vocações dentro da igreja. Né? É a missão, é a nossa missão. A gente tem que animar e promover as vocações, seja a vocação sacerdotal, seja a vocação matrimonial, né? Então o SAV tem essa função de animar
o pessoal, né, todos dentro da igreja, para despertar essa vocação de cada um. Por quê? Nós somos batizados, né? Somos todos agraciados com o dom da vocação, de sermos pessoas, né, realizadas em Cristo. Então é fundamental que a igreja, né, ajude todos os batizados a descobrirem a sua vocação e missão dentro da igreja. Né? Quando a gente diz que a palavra igreja, a gente quer dizer que é a grande assembleia dos chamados, né? De forma que uma igreja que não se preocupa com a dimensão vocacional está negando a sua própria identidade dentro da igreja. E essa vocação, né, a gente pode dizer, é uma escolha de Deus. O Deus escolhe, é uma escolha de Deus, que a gente pode dizer, mas uma decisão pessoal. Deus escolhe, mas a decisão cabe àquele que é o escolhido a dar o seu sim. Seja para a vocação matrimonial, seja para uma vocação religiosa, seja para uma vocação laica, porque nós temos muitas vocações laicas, muitos movimentos na igreja que têm um alcance muito grande e que a gente pode sim denominar como vocação de estar ali servindo, de estar ali fazendo bem. A gente pode citar aqui, por exemplo, os vicentinos que têm essa vocação à caridade, a ir de encontro, a levar o conforto material, né, o suprimento material e também espiritual àquelas pessoas. Então nós podemos dizer que é uma escolha de Deus, né, mas uma decisão pessoal. Cada um. Diante dessa decisão pessoal, qual o papel de vocês para ajudar? Por exemplo, temos lá na paróquia um jovem, está cheio de dúvidas, eu vou para o seminário, eu não vou, eu não sei se o que eu faço, ou às vezes tem alguém ali, não sei se eu caso ou deixo de casar, né? Então, assim, qual esse papel desse serviço de animação vocacional para ajudar esse jovem, para ajudar essa pessoa a fazer esse discernimento? O que ela pode proporcionar a ele para que... porque às vezes se torna até um peso essa decisão. Ela se torna um peso muito grande, porque não é decisão para um dia, é decisão para uma vida. É uma decisão de vida. E decisão de vida, ela exige discernimento, sabedoria, tempo, espera, né? Então qual que é esse papel do serviço vocacional? Para poder ajudar esse jovem, ou essa pessoa que quer às vezes se casar, ou uma moça que está querendo entrar num convento para poder seguir a vida religiosa, porque isso são coisas cotidianas dentro da caminhada de cristão. Verdade. Bom, a gente, como pastoral, né, pastoral vocacional, a gente vai tentar ajudar esse jovem, né, esse casal, né, a tentar discernir o que ele realmente quer seguir, né? Se ele quer seguir o caminho do sacerdócio, se ele quer seguir o caminho do matrimônio, ou mesmo, né, o caminho laical, né? Estar presente da igreja, fazer parte, mas sem ter que seguir a vida sacerdotal, no caso, né? A gente vai tentar despertar nele e apresentar para ele todas as vocações que existem, para que ele conheça e realmente se sinta chamado para a vocação correta que Deus iluminou para ele. Então seria assim quase que uma orientação espiritual isso. Para que ele pudesse discernir. Porque aqui nós temos duas possibilidades, realidade e possibilidades. Uma realidade de vida que se tem e uma possibilidade de vida que pode se ter através de um chamado de Deus. Isso. E eu não posso, né? Eu preciso ter um olhar positivo para todas as possibilidades vocacionais. Eu estou pensando, né, um jovem, eu quero entrar no seminário. Às vezes ele se encantou, achou bonito. Será? Às vezes aí ele se fecha a outros caminhos e possibilidades. Ele não pode se fechar a esses caminhos, correto? Ele precisa se abrir, porque se ele não se abrir a esses caminhos, possibilidades, ele pode tomar uma decisão, às vezes pela empolgação, e às vezes uma decisão errada.
E aí o serviço de animação vocacional ajuda ele nesse sentido. Olha as suas possibilidades, olha o caminho que você pode seguir, né? Olhe para você, permite-se descobrir, né? Porque às vezes a pessoa ainda não se descobriu. E às vezes ela criou uma imagem de que não, eu quero ser padre. Não, eu quero entrar num convento. Não é assim. Não é assim? Não. E aí esse trabalho de vocês seria justamente ajudá-lo. Olha, suporte, busca, e também ele, né, buscar essa orientação espiritual. Olha, nós temos aqui o SAV na paróquia. Busque com as pessoas, né, discernir. Será que é esse caminho mesmo, né? Por quê? Porque você tem que ter, em primeiro lugar, uma intimidade grande com Deus. Por quê? Porque essa intimidade ela é importante para despertar em você e realmente aguçar em você aquilo que realmente você traz dentro de si. Porque às vezes a gente tem vocações incutidas na alma, sufocadas por tantas outras coisas do cotidiano da vida. E aí o sábio vem e ajuda a pessoa nessa caminhada espiritual. Nessa caminhada espiritual, de ter uma intimidade, né? Uma intimidade litúrgica, uma espiritualidade, uma compenetração. Né? Isso, a gente vai fazer o acompanhamento vocacional dele, né? Vai dar um processo de iniciação para que ele se descubra. Ou na vocação, ou no chamado vocacional, ou na vida religiosa, ou no chamado laical. Entendi. Importante. E é preciso que esse jovem saiba, né? Que vocação também é cruz. É dificuldade. Ela não é fácil. Seja ela uma vocação, por exemplo, sacerdotal, seja ela religiosa, seja uma vocação matrimonial, é cruz. Tem dificuldades, tem problemas. E é justamente isso que a pastoral ou o serviço de animação vocacional vai trazendo para ele. Isso. Lembrando ele que tem cruz, mas tem graça. Lembrando que ele precisa discernir bem. E esse discernimento seria no preparo que ele vai recebendo. Suponhamos, o jovem entrou para o seminário, ou alguém se resolveu casar e começa a namorar e se preparar. Então, no meu entender, esse discernimento vocacional dele vai ser nessa caminhada. Justamente. Esse despertar vai ser ali, no preparar. Na preparação. Porque, por exemplo, nós temos muitos seminaristas que entram ali e no último ano ele fala, não é isso aqui. É isso que eu quero. Né? Não é isso que eu quero. Né? E é melhor desistir antes para não cometer o erro de depois ter que sair, né? Porque ele, depois que se ordenou vai se encontrar. Então ter paciência seria uma das grandes necessidades, por exemplo, do vocacionado. Isso, seria, né? Ele tem que dar abertura também, né? Pra gente poder ajudar, porque tem muitos jovens, né? Que são muito fechados, assim, né? Também não se abre, não quer conversar, tem vergonha, né? Então, o jovem também, ele tem que buscar também a nossa ajuda. Porque se ele buscar a ajuda do SAV, né? Enquanto pastoral vocacional, aí sim a gente vai poder ajudá-lo, poder orientar ele, como se diz, com as ferramentas que a gente tem, né? Dentro da igreja, né? Dentro da catequese. A gente também tem que pedir ajuda também à família, porque a família é muito importante nesse processo de discernimento, né? A família tá ali, a família convive ali dia a dia com o jovem, né? Então os pais, irmãos, a mãe, né? Então os pais têm que estar ali ajudando também o seu filho a ter esse discernimento. E se tiver muito difícil, assim, buscando o SAV também pode, né? Pode ajudar também, né? Com conhecimento, com conselhos e mesmo com o material que a gente tem, com conhecimento, com toda a bagagem que a gente tem ali dentro da igreja, buscando também ajuda com o próprio pároco dentro da igreja, né? Os párocos, eles são muito abertos para poder estar ajudando, né? Orientando.
É lembrar a ele, esse jovem, né? Aí a gente está falando de uma vocação sacerdotal, mas aqui, gente, engloba todas as vocações. Lembrar que vocação não é projeto de vida, é chamado de Deus. Não faça da vocação um projeto de vida, faça da vocação chamado de Deus. Como diz, né? A vocação não nasce por mim e nem é para mim. Nasce de Deus, é para Deus e em favor do outro. Né? São palavras do Papa Francisco. A vocação não nasce por mim e nem para mim. Ela nasce de Deus e é para Deus em favor do outro. E essa é a grande questão da vocação, porque ela não pode nascer do minha vaidade, e ela não é para a minha satisfação, e ela nasce de Deus, e ela tem que voltar para Deus em forma de serviço para o outro, né? É algo muito profundo que Papa Francisco traz, né? E ele vai dizer que é preciso ter coragem de escolher, coragem. E outra coisa, ter comprometimento com a escolha realizada, que às vezes é o que tem faltado, comprometimento. Nós vamos para o lado laico da igreja. Eu vejo que na igreja o leigo é muito descomprometido com o trabalho pastoral e ministerial leigo. E às vezes ele está ali para cumprir uma função, mas só por causa do status que a função dá para ele. Mas Deus nos convida, porque esse chamado, seja para um ministério laico ou um ministério ordenado, ele não é para minha satisfação. O ministério é em favor de Deus, para Deus, em favor do outro. Ministério que já significa serviço, né? Ele não é algo vaidade. Então, comprometimento. Por quê? Porque a escolha, segundo os estudos, os grandes estudiosos da vocação, a escolha exige algumas coisas. Primeiro, renúncia. Segundo, compromisso. Terceiro, perseverança. Eu tenho que renunciar muitas coisas para aquilo. Um homem, quando se casa, uma mulher que se casa, ela tem que renunciar muita coisa para o casamento. Um jovem que vai para a vida religiosa, uma jovem que vai para a vida religiosa, ela precisa renunciar. Um homem que casa, uma mulher que casa, ela tem que assumir muitos compromissos. Também um jovem que vai para a vida religiosa, uma jovem que vai para a vida religiosa. E o terceiro, que é o principal deles, se eu não perseverar, eu desisto. Eu desisto no meio do caminho. Eu vou desistir. Então, eu preciso ter essas três coisas que exigem renúncia, compromisso e perseverança. A escolha também não deve produzir em nós, paz ou felicidade. Mas também tem que produzir paz nos que me cercam, que me rodeiam. E ela tem que ser leve. Não precisa ser leve? Tem que ser. Se me pesa uma vocação, será que é vocação mesmo? Se um ministério, seja ele ordenado ou leigo, me pesou nas costas, será que é vocação? Porque aquilo que é de Deus é leve. O que é de Deus não pesa. Por mais difícil que seja. Mas o que é de Deus, ele é leve na nossa caminhada. Ele é leve na nossa vida. Pergunto a vocês, qual é o grande desafio hoje do serviço de animação vocacional? Qual o grande desafio que vocês veem no trabalho que vocês fazem? Qual o grande desafio hoje que vocês têm enfrentado? Nós vamos falar do hoje, porque hoje a gente, por exemplo, eu tive estudando seminário, agora recentemente com os seminaristas. Há 6 anos atrás, quando eu comecei lá no seminário para fazer teologia, nós tínhamos o refeitório cheio de seminaristas. Nós tínhamos ali mais ou menos quase 60 seminaristas. Agora, nesse início de ano de 2025, eu ainda estive lá no início de ano de 2025, nós temos apenas 22 seminaristas, sendo apenas 14 da Diocese de Patos, outros tudo de fora, porque os seminários delas fecharam por falta de gente. Então tem que unir dioceses
para colher. Então a gente vê uma preocupante diminuição no número de jovens vocacionados. Pergunto a vocês, qual o grande desafio? É esse ou tem mais algum? Esse é um dos, mas também ter pessoas, como você falou, pessoas para fazerem parte, né, da pastoral, que queira realmente ter comprometimento, né, porque não é fácil, né? Tem gente que fala, é fácil, mas não é fácil. Tem dia que se você não, como se diz, se você, é oração, se você não orar, não bater o joelho no chão, não orar mesmo, ter aquela comunhão com Deus mesmo, nada dá certo, dá tudo errado. Né? Beijo, grande desafio. Não é fácil. Eu lembro-me que certa vez, a gente já tem uns 7 anos atrás, eu fui convidado para falar para os seminaristas no encerramento do semestre deles. Então reuniram todos os que estavam no primeiro ano de filosofia, segundo, terceiro ano de filosofia, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de teologia, e lá no anfiteatro do seminário, e o reitor do seminário havia me convidado, quero que você fale para todos, fala sobre justamente isso aqui, vocação, por isso está no meu caderninho, porque eu anotei, porque eu falei para eles sobre isso. E falando sobre eles, sobre vocação, no final ele fez uma pergunta muito pessoal para mim, que foi muito difícil de responder, mas que eu pedi licença para responder. Ele me perguntou assim: você, como alguém que já está na igreja há tanto tempo e que vive as pastorais, movimentos da igreja ali há tantos anos, o que você falaria para esses meninos, rapazes que estão aqui, né? O que você espera dos novos padres que virão, que podem surgir desses meninos que estão aqui? E, para dizer a verdade, daquela turma toda que estava ali, 80% deixou no meio do caminho. Mas eu falei para eles, e aí eu disse: padre, o senhor me apertou, mas posso ser sincero? E ele disse: claro. Eu disse: eu espero que eles sejam pastores que amparem as suas ovelhas. Nós temos nossos padres, muito bons padres, mas muito preocupados em administrar financeiramente uma paróquia e muito ausentes no pastoreio das suas ovelhas. E eu gostaria de ver padres mais presentes na vida do seu povo. Eu não estou aqui, até falei para ele, estou falando aqui também, não é uma crítica aos padres, mas é porque a gente tem tantas construções, tanta coisa para fazer, tanta coisa, que às vezes a gente deveria tentar profissionalizar essa administração e deixar o pastor, que é o padre, o pastor tem que ir de encontro à sua ovelha. Pastorear as suas ovelhas, né? Eu disse para ele: o senhor não sabe o tanto que é difícil para você ganhar uma orientação espiritual com o padre. Para mim, que sou conhecido, se eu ligar lá, ele marca a semana que vem, mas para quem não é conhecido, às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, e às vezes a pessoa não quer 1, 2, ela precisa rápido. E eu disse para ele: olha, eu me confesso, eu deveria confessar mais vezes, mas eu tenho que me confessar só no mutirão, mas há tempo durante o dia, ó, que eu estou trabalhando, não tem como eu ir lá. Então eu disse: olha, eu gostaria que dessa turma saísse pastores que se preocupasse com as suas ovelhas. As suas ovelhas estão muito mais necessitadas do pastoreio, de uma direção espiritual, de um acolhimento, do que templo. Do que só templo. Nós precisamos também. Eu falei, as ovelhas estão doentes, carentes, precisando, né? Disse lá para os seminaristas, e desses aí 20% se ordenaram. Então Deus abençoe que alguma coisinha tenha ficado no coração deles, porque eu fui falar sobre essa questão da vocação ali no seminário, né? E aí passei por lá esses anos agora, e a gente foi percebendo uma diminuição,
né, nessa vocação. E depois, conversando lá, a gente sabe que não é só no seminário maior, o seminário menor também está carente de meninos, porque nós temos um mundo que oferece tantas outras coisas, tantas opções se tem, que para um jovem escutar essa voz de Deus no coração não é fácil. Né? Então, o que vocês, a gente caminhando aqui para o final da nossa reflexão, da nossa conversa sobre o serviço de animação vocacional, o que vocês dariam de dica para os jovens, ou até para os jovens que querem se casar, para poder aguçar, melhorar, para poder discernir melhor e trazer essa vocação no coração deles? Qual a dica que vocês dariam para a gente aqui? Nós gostaríamos de escutar esse serviço de animação vocacional. Que dica vocês dariam para esses jovens? Olha, faz assim, busca Deus, faz alguma coisa, precisamos. Vem mais para a igreja, né? Participa assim dos encontros especialmente os jovens, vai para os encontros de jovens, né? E também tem os coroinhas, né? Incentivar os coroinhas também, né? Participar, né? Do EAC, né? Do EJC, né? Participar da catequese, ir à missa, né? Eu acho que seria isso, né? Participar, porque a igreja, muita gente reclama, a igreja não tem muita coisa o que fazer. Então, totalmente errado, a igreja tem muita coisa a oferecer, sim. E como tem. Tanto é que na nossa paróquia, na paróquia São Benedito, nós temos, né, os grupos de jovens, o EAC, que é bastante frequentado, né, muitos jovens, né, e o pessoal, assim, são entusiasmados, participam de todas as coisas da igreja, adoração, né, ajudam dentro mesmo da igreja, a equipe de canto, né, muitos jovens já estão pro canto, né, e ajudando mesmo nas coisas da igreja. A gente tem que colocar no coração de Deus, para Deus despertar no coração desses jovens, né, esse desejo de servir a Deus, seja no casamento, no matrimônio, seja num sacerdócio, numa vida religiosa, seja num ministeriado leigo, porque o que a gente vai percebendo, né, ao longo dessa caminhada, tem 25 anos ali trabalhando ali junto às pastorais na paróquia São Benedito, que as nossas pastorais estão envelhecendo e surgem novos, mas não na medida necessária que é preciso. Tem surgido novas pessoas, mas acho que nós estamos carentes de mão de obra, carentes de pessoas que se comprometam. Não é ser da pastoral e ter a camiseta, é se comprometer. Né? Não é ser do ministério para poder apenas servir ali na hora do culto da missa, não. É ser do ministério para servir realmente, ir de encontro àqueles que necessitam, né? Nós precisamos, aquilo que eu falei para os seminaristas, ela vale para todos nós, né? Nós também estamos muito ausentes uns dos outros. Nós perdemos muitos entes de pastoral porque às vezes tem problemas em casa, não vão mais, a gente não vai atrás, não bate na porta para saber o que aconteceu. A gente às vezes está perdendo muito dos nossos membros porque nós estamos deixando de acolher, de amar essas pessoas, de ir de encontro a elas, de ir lá saber o que está acontecendo. Às vezes alguém tem uma vocação muito grande no coração, um desejo muito grande de servir, e às vezes as dúvidas são tão grandes no seu coração, e às vezes a gente deixa passar uma vocação que não despertou por não ter ido lá de encontro, batido naquela porta, conversado, levado algo que mexesse no coração da pessoa, né? Então, assim, esse trabalho de serviço de animação vocacional, eu acho ele de fundamental importância para a sobrevivência da igreja, porque a igreja necessita do seu clero. Sem ela não tem como existir, como ela também não existe sem os fiéis. Um depende do outro.
mas a gente tem visto, claro, a Diocese de Patos de Minas ainda pode bater palmas, louvar a Deus e levantar os braços. Aqui nós ainda temos ordenações, mas eu caminhei como coordenador da renovação carismática da Diocese aqui por todo o estado de Minas Gerais, e quantas fecharam o seminário. Eu já fui no estado de Goiás, em muitas cidades, está acabado, tudo fechado, não tem mais vocacionado. Então, assim, tem padre que tem que atender 3, 4, 5 paróquias, porque não existe padre, um padre para cada paróquia. Tem, no estado de Goiás ali tem lugares ali que o padre tem que atender 5 paróquias, porque não existe vocacionado. Então, que a gente possa colocar em oração. Esse chamado de vocês aqui também nos leva a essa reflexão e essa oração a você que está em casa, que está escutando o programa, também orar para que surjam pessoas vocacionadas a levar o Evangelho de Jesus Cristo, a levar Cristo às outras pessoas. Não é só na vocação sacerdotal, religiosa, não, mas levar Cristo ao outro é a vocação de cada um de nós. Ser Cristo na vida do outro, enxergar Cristo no outro, participar da vida do outro, não ser indiferente à dor do outro, não ser indiferente à fragilidade do outro, acolher o outro, estar com o outro. E às vezes nós também, aquilo que eu falei lá para os seminaristas, também nós vivemos isso, porque às vezes a gente não acolhe nem dentro da nossa própria casa, e a nossa vocação vai deixando de ser vivida. Se eu estou aqui na rádio fazendo programa, isso é vocação, mas se eu não vou para minha casa e também levo essa palavra, a minha vocação não está sendo bem vivida. Ela não pode ser bem vivida só aqui no meio de comunicação, ela tem que ser bem vivida no meu trabalho, no cotidiano da minha vida. E é isso que nós temos que pedir a Deus, que mande mais operários para a messe, que a messe é grande, os operários são poucos. Muito obrigado a você, Cláudia, muito obrigado, Maria José. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Que Deus, em sua bondade e misericórdia, cada vez mais as capacite a vocês e todos aqueles que fazem parte desse serviço, para despertar no coração das pessoas sua verdadeira vocação, para auxiliá-los, para ajudá-los nessa caminhada, ajudar principalmente o jovem, porque a pessoa, quando é mais madura, é mais fácil discernir, mas o jovem, diante desse mundo que oferece tantas coisas, e nesse mundo em que a gente tem vivido de tantas coisas virtual, para ele é muito mais difícil. Eu falo para o meu filho, falo para ele, para você ser jovem é muito mais difícil que era para mim, que para mim não tinha tantas opções que tem para você é muito mais difícil, sua renúncia é muito maior, sua dificuldade é muito maior do que a minha lá atrás, que lá atrás a gente tinha uma convicção e opções bem menores do que hoje, e nós vivemos num mundo bem diferente do que hoje. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, ilumine essa caminhada. Muito obrigado. Deixa aí um abraço para os nossos ouvintes. Eu quero deixar uma mensagem. Nossa, fica aí à vontade, leia a mensagem. A convite do Padre Eduardo Rezende, em 20 de 4 de 2003, um grupo de pessoas começou a se reunirem com o objetivo de formar uma pastoral vocacional, como todas as pastorais. Passamos por momentos difíceis, mas com a graça de Deus, joelho dobrado e muita fé. Oração, fomos superando os obstáculos. Com gratidão, principalmente neste mês de agosto, queremos agradecer a Deus por todos os padres que nos acompanharam e todos os membros do Sávio, pela dedicação e perseverança. Que bonito. Obrigado, viu? Eu gostaria de convidar, quem se sentir chamado, tiver o chamado, vocacional, ou chamado na vida religiosa, ou chamado laical, e precisar de discernimento, quiser alguma ajuda, procurar o SAV, da paróquia São Benedito. A gente também tem as nossas reuniões mensais, que a gente faz, toda segunda do segundo mês. A gente reúne para tratar dos assuntos,
Então, quem quiser participar e ajudar, colocar a mão na massa. Na massa, que a gente está precisando de novos membros. Porque nossos membros já estão... como você falou, como se diz, o pessoal está envelhecendo, né? Então a gente precisa de... E já não está dando conta, a gente está precisando pessoas mais jovens, né? Venham nos ajudar. Trabalhar nessa pastoral, que é uma pastoral muito... Tem tantos jovens sábios, né, de Deus, sim, que poderia estar engajado aí, ajudando outros jovens que conhecem a linguagem a discernir também, né? Eles que são nossos futuros padres e seminaristas, então a gente tem que rezar muito por eles, né? Não, certinho. E agradecer a participação, o convite, viu? Não. Obrigada. A gente está com essa parceria aí, né? A gente conversou muito com a Marilda, fazendo essa parceria com a Pascom, para conhecer, né, cada pastoral, o movimento da igreja, como é que funciona, o que é aquilo. A gente teve aqui primeiro a Renovação Carismática, que trouxe, né, o grupo de oração como uma fonte de busca para se alimentar espiritualmente e buscar esse Deus que transforma a vida. Nós tivemos aqui a Pastoral Familiar falando desse trabalho lindo que ela faz de ir de encontro às famílias, que também está junto com o serviço vocacional, com a SAV. Por quê? Porque é da família que surgem essas vocações, e muitas vão ser para formar novas famílias, outras para formar novos sacerdotes, e sai todos ali do seio da família. E partilhávamos aqui da grande dificuldade, né, da família no tempo de hoje, e isso reflete nas vocações, a dificuldade familiar, né? A família, ela é o coração da sociedade. Se esse coração está doente, toda a sociedade fica doente. Então a gente sabe também que um pouco dessa crise vocacional passa também pela crise na família, e é importante. E eu entendo pastoral na igreja, esse trabalho, como um trabalho único. Pastoral daquilo outro. Não, são tudo serviços, mas com um objetivo só: que a graça de Deus aconteça e que o mundo seja transformado por essa graça. E a partir do momento que se entender essa junção e trabalhar todas as pastorais, movimentos, expressões de igreja, juntos, caminhando e sabendo que um não é melhor do que o outro, são todos necessários nessa caminhada, a graça vai só aumentando, né? E com certeza também pedir, né? Gente, os operários são poucos e a messe é grande, então venha socorrer a nossa messe. Muito obrigado, Deus abençoe e ilumine a vida de vocês. E eu vou colocar justamente isso aqui, né? Os operários são poucos, a messe é grande. Uma canção aqui do Padre Zezinho. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo.
já se perdeu. Cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome. Passando fome de Deus. A decisão é tua. A decisão